One Piece é uma obra que dispensa elogios, porque a gente sabe a qualidade que tem já há tantos anos. Mas eu acho muito interessante que o Oda sempre gosta de se arriscar naquilo que ele já criou e que já está estabelecido há muito tempo. A gente tinha certas dúvidas quanto ao Ruivo e tinha algumas ideias de como ele poderia ainda ser um antagonista, ou pelo menos alguém que não é tão bom ou herói quanto a gente imagina que é. E aí o Oda consegue colocar algo ainda mais bizarro e algo ainda mais diferente do que qualquer um de nós imaginava. Além, é claro, do desenvolvimento de personagens que também aparece aqui nesse capítulo. One Piece semana após semana segue se reinventando e eu acho isso mágico para um mangá de tanto tempo assim. De qualquer forma, eu tô aqui para falar do mais novo capítulo e sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. A gente sabe também o que aconteceu depois do incidente de God Valley em relação a alguns piratas que saíram de lá, como o próprio Roger, o Barra Branca, Lenin, Kaido, etc. Isso é muito importante, mas também não é algo tão grande assim a ser observado. Eu vi muita gente debatendo isso nessa semana que se passou sobre como God Valley decepcionou um pouco em relação a alguns aspectos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas sinceramente, eu não sou o tipo de leitor que, apesar de ser um canal muito focado unicamente e exclusivamente em teoria, e eu sou um dos caras que mais escreve teoria assim relacionado àquilo que eu estou lendo, né? Ainda assim, eu procuro não criar expectativa a respeito do que eu tô teorizando. Porque o que eu tô teorizando, no fim do dia, é só uma teoria e um debate e uma conversa com os inscritos. Não algo que necessariamente vai ter um impacto muito grande na obra. Pode acontecer? Pode acontecer, mas pode não acontecer também. Eu não diria nem que é 50% de acontecer ou não. Eu diria que é 20% de chance de acertar e o resto que não vai. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque às vezes a gente cria muita expectativa relacionada ao que a gente vai ler em algum evento dentro dessa história. Eu sei que parte da culpa também é do Oda colocar muita expectativa sobre algo, mas eu acho que também tem nossa parte nisso. Eu lembro de quando, por exemplo, a fruta do Luffy foi revelada como a fruta do Nika, eu vi muita gente revoltada com o fato de que não era uma fruta, por exemplo, da seiva da árvore das Akuma no Mi, ou que o Luffy não ia usar o Tigerman pra vencer o Kaido. Mas vocês já pararam pra pensar que no fim eram só teorias? Você pode achar mais legal a teoria de alguém, isso aí eu concordo 100%. Eu, por exemplo, tenho minhas certas teorias aqui do canal, não vou comentar necessariamente quais são, mas eu tenho algumas teorias do canal que eu gostaria de ver acontecer, porque eu acho que são tramas muito interessantes e algumas delas nem são só originalmente minhas, são relacionadas a pensamentos também já do fandom. E eu acho que seria muito interessante acontecer. Mas se não acontecer e o Oda trouxer outra coisa, eu não posso me frustrar com isso, é só uma teoria. Eu acho que ficou esse um pouquinho o sentimento sobre o arco de God Valley. Eu acho que foi muito interessante e ok. Eu também não acho que foi o melhor flashback da história de One Piece, mas pro que ele se propôs, que era focar no Zebek e nas problemáticas que o Zebek trouxe pra história no tempo atual, foi super interessante e foi ótimo. Bom, saindo disso e voltando necessariamente pro capítulo, tem um dado muito importante sobre como funcionam ali os Cavaleiros de Deus. Eu vou falar do jeito que eu tô tendo a tradução agora, principalmente porque eu tô gravando antes da HAL sair pra todo mundo. Então pode ter ali uma diferença ou outra em relação ao que eu vou falar agora, mas existe uma certa hierarquia de poderes em relação aos Cavaleiros de Deus. Existem 3 estágios desse contrato: o contrato da superfície do mar, que é uma ligação fraca, o contrato das profundezas do mar e o contrato do fundo do mar, que são os verdadeiros votados e os verdadeiros devotos ao Imu para serem um dos 13 escolhidos de Deus. É muito interessante, mais uma vez, os termos que o Oda usa para algumas coisas. Se essa for a tradução correta mesmo, superfície do mar, profundezas do mar e fundo do mar são coisas interessantes. Por quê? A gente já viu que o Imu, ele apesar de usar o nome de Deus e se autoproclamar o Deus desse mundo, ele não é Deus coisa nenhuma. E na verdade é o oposto. Toda a imagem relacionada ao Imu é uma imagem demoníaca, uma imagem de demônios, como eles eram desenhados ali na época dos artistas que representavam eles com caudas pontiagudas, com aquelas asas de morcego, chifres e por aí vai. Toda essa estética, inclusive, aparece num livro que eu já citei aqui, que eu acho muito que foi de fonte de inspiração para a criação do mundo de One Piece, que é o Dante Alighieri, quando ele escreve A Divina Comédia. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo do Shiroda Não Pode Ver. Eu acho que é um livro que serviu muito de inspiração para One Piece mesmo, em relação à criação do seu mundo, mas para todos os efeitos, estar mais fundo do mar parece estar mais próximo da imagem do demônio. E isso é muito importante por conta da história do Diabo do Mar em relação às Akuma no Mi. E se essas categorias podem receber poderes mais fortes e mais profundos a cada vez que metaforicamente se aproximam mais do fundo do mar a uma imagem de diabo, parece que a história tá flertando com o Imu não ter uma Akuma no Mi, sim ser o próprio diabo do mar, ou talvez ter a fruta Akuma no Mi suprema, que seria a fruta do diabo do mar, e ele consegue conceder poderes, mudar formas, teleportar pessoas, tornar algum deles imortal e por aí vai. Acho muito interessante, não vou comentar sobre isso nesse vídeo porque é algo a ser
ser aprofundado em outro vídeo, mas de qualquer forma acho muito crucial e acho importantíssimo o Oda já começar a colocar esses termos, porque eu acredito que se isso aparecer muito repentinamente na história, pode ser que algumas pessoas torçam o nariz. Então eu acho importante que, apesar da gente já estar bem próximo do final, né, desse mangá, eu acho importante o Oda começar a familiarizar a gente com esses termos para que a história não pareça, entre aspas, desandar demais do que sempre foi. Até porque, como eu já falei, o termo Diabo do Mar e esse flerte de One Piece com termos como Deus e anjos e por aí vai já acontecem há muito tempo. O arco de Skypiea tá aí que não nos deixa mentir, e o Diabo do Mar é citado no capítulo 19. A gente tá no 1100 e cacetada, então, enfim, né? São termos que já são citados, mas eu acho que tem que ser aprofundados, e o Oda tá começando a colocar isso de forma mais direta. Harold, mais uma vez, se preocupa com a questão de Elbaf ser filiado ao governo mundial. Ele é até, de certa forma, acredito que enganado pelos Gorosei presentes na época e os cavaleiros para que ele se sinta ainda mais seguro no que tá fazendo, o que é muito triste, já que Elbaf tá ali para ser usada pelo governo mundial praticamente como sua ferramenta, sua arma e por aí vai. Então é um pouco triste nesse sentido. Eu fico um pouco aflito, eu já falei isso no capítulo passado, eu fico um pouco aflito com a situação do Harold, porque é triste você ver um personagem que não é ruim por essência, foi o melhor amigo do Zebek, e é um personagem que eu pelo menos gostei muito desde que foi apresentado verdadeiramente, né, sem ser aquela história do Loki sobre ele do passado. Ele foi um personagem interessante, então assim, ver ele seguindo esse caminho, ainda mais sendo o rei dos gigantes, é bem triste mesmo. Mas de qualquer forma, ele segue ali na sua missão de espiar os pecados dos gigantes, o pecado de 1000 anos atrás, e a gente sabe que isso tem envolvimento com o século perdido. Eu imagino que o Oda ainda vai aprofundar isso dentro da história. E aí a gente tem um momento sobre a Shirahoshi. Cara, eu vi muita gente maluca com isso, que o Moza pode ser a Shirahoshi. Eu devo me aprofundar muito nisso, eu acho que vocês já viram isso em todo lugar, eu acho que nem preciso me aprofundar tanto. Eu acredito sim que a Shirahoshi pode ser o Moza com quem o Loki tava falando naquele momento, alguns capítulos atrás. Seria muito interessante que fosse, mas eu não sei se a Shirahoshi é tão... eu não vou dizer inteligente, eu não vou usar esse termo porque eles não tiveram conversas tão aprofundadas. Mas aparentemente eu não acho que a Shirahoshi seria tão esperta pra ter um tipo de ligação escondida assim com o Loki, ou tá pensando em uma estratégia de alguma coisa, mas ainda assim seria muito interessante, porque ali por termos de tradução e a forma como o Roger, como o Netuno e o Harold tratam a Shirahoshi, tem essa coisa ali do Moza e o, né, nome direto com o Loki. Se for o caso mesmo do Loki e da Shirahoshi ter algum tipo de amor, ou eles vão se casar, ou enfim, seja lá o que for, cara, é problemático porque o Loki é muito velho e ela tem 16 anos, mas enfim, vamos tentar deixar isso um pouco de lado, até porque o Loki, ele é jovem sim, em relação a um gigante. As coisas são diferentes para um gigante e para um tritão. Eu não quero muito entrar nesses termos, vamos seguindo aqui, tá? De qualquer forma, se tiver qualquer tipo de ligação, nem que não seja um casamento necessariamente, mas eles são amigos ou coisa do gênero, eu gosto de acreditar na teoria de que, na verdade, os dois soberanos são Loki e Shirahoshi. Por quê? Um soberano seria o responsável pelos reis dos mares, o que é o poder da Shirahoshi, o grande poder dela como Poseidon, e o Loki seria responsável hoje por ter comido a fruta lendária e por estar aí próximo a pegar o trono de Elbaf, o soberano capaz de ressuscitar a Galeilá. Se a Galeilá é responsável pela Pluton e pode ser também uma das responsáveis, de certa forma, pela Noa, tudo parece se conectar perfeitamente, porque os reis dos mares estão ali para proteger a Noa e para guiá-la para o seu destino verdadeiro, junto com Poseidon. Se esse navio foi criado por gigantes, e a gente já comentou isso há muito tempo atrás aqui no canal, que pelo tamanho da Noa tem que ter sido uma criação de gigantes ancestrais, e algo que muita gente já teoriza há muito tempo, mesmo antes até da Shirahoshi aparecer de fato como Poseidon, né, naquele arco ali da Ilha dos Tritões, quando ela aparece, mas não era dita como Poseidon de fato, e a gente vê a Noa, a gente já teorizava que, bom, foi gigantes que fizeram isso, gigantes ancestrais que fizeram algo tão grande assim. De qualquer forma, se tem essa ligação em relação a possivelmente ressuscitar a Galeilá e o envolvimento com a Noa e os reis dos mares, é óbvio que os dois soberanos podem ser justamente Loki e Shirahoshi, e isso daria uma reviravolta, porque mais uma vez teríamos promessas de um século perdido começando a se cumprir para o dia final do terceiro mundo, e também tirando mais uma vez ainda bem outra responsabilidade do Luffy de ser um soberano ou prometido ou coisa do gênero, apesar de que algumas idades batem ali com as profecias. Mas enfim, não vou entrar em tantos detalhes nisso, só acho que seria muito interessante se as coisas caminhassem para isso, para o líder dos gigantes e para a líder ou a rainha dos reis dos mares. E aí vamos falar do Ruivo, né? Vamos falar do Ruivo. O Ruivo se encontra com Harold e também com Shamrock. Eles estão conversando 15 anos atrás, durante a fuga de Fisher Tiger
ver em Mary Joyce, a gente vê a Hancock, vê suas irmãs, e uma figura misteriosa ajudou o Fisher Tiger, enquanto ele libertava os escravos. A figura misteriosa fica bem implícito ali, que era o Shanks. O Shanks tem esse grande feito, mais uma vez, incrível ele ter ajudado o Fisher Tiger nesse sentido. Aí, o desgraçado aparece na frente de Harold com o uniforme dos Cavaleiros de Deus, igualzinho ao irmão dele. Ele tinha um curativo sobre o olho esquerdo, a gente não tem nenhuma explicação necessariamente sobre isso, e eles estavam conversando justamente sobre o incidente de Fisher Tiger. Cara, o Shanks tem uma atuação aqui, que misericórdia. Os caras de One Piece são muito lerdo mesmo. O Shamrock tava ali de maluco, se fazendo de maluco também, fingindo que o irmão não tava fingindo. Porque, pelo amor de Deus, perdi 24 anos da minha vida, nunca me senti pertencente. Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E outra, o Shanks se fazendo de maluco. Ai, quem será? Quem foi que ajudou o Fisher Tiger? Uma cena muito boa. E de qualquer forma, é muito importante a gente ver que talvez realmente aquela pessoa que foi até os Gorosei seja o Shanks de fato. A gente tem duas reviravoltas aqui. Eu não tô aqui pra mais uma vez falar que o Shanks é vilão, mas eu queria comentar sobre uma coisa muito importante. Os Cavaleiros de Deus andam sobre Mary Joyce com as suas roupas. A gente viu como o Oda colocou isso aqui. Pode ser que seja só uma coisa do Oda ali pra deixar meio implícito ou fazer a gente ter essa centelha de que o Shanks seria vilão? Pode. Mas ainda assim eu fico me perguntando, se era o Shamrock ali falando com os Gorosei, por que usar aquela túnica? Por que entrar de capuz? Eles podem entrar ali livremente. Eles andam por Mary Joyce livremente. Se o Shanks é de fato um pirata que tá aí pelo mundo, os Tenryubitos sabem disso. Eles sabem que o Shanks tá lá fora como pirata. Então eles verem um cara igual ao Shanks em Mary Joyce também não seria o problema, o que não faria com que o Shamrock tivesse que usar um capuz e uma roupa. Eles sabem que os dois são gêmeos. Essa roupa só seria necessária se você tivesse com trajes que não fossem os trajes de um Cavaleiro de Deus, um traje de um pirata, e com algo no seu corpo que indique e dê a entender de que você não é o Shamrock. Ou seja, estar sem menos um braço, já algo bem relevante, e estar com uma cicatriz no rosto. Então aquela cena ainda assim poderia ser o Shanks. E aqui a gente tem duas coisas. Ou poderia ser o Shanks, no sentido de ele ainda tem certa abertura para negociar com os Gorosei enquanto pirata, que é o lado bom da coisa, que a gente imagina que possa ser de fato. Ou possa ser que essa coisa de agente duplo do Shanks aí, na verdade, seja que o Shanks não é tão bom assim mesmo não. E aí ele estaria se passando de pirata pelo mundo, mais ou menos o que o Harold tem feito nesse ponto do flashback. A gente tá falando do Shanks atualmente, né, tendo praticamente a mesma missão que o Harold, e aí ele seria realmente um infiltrado ali no mundo dos piratas. Até porque o Shanks já é chamado de boss pelos próprios, ou seja, chefão, né, algo como mafioso, pelos próprios tripulantes dele, tem outras relações dele com o submundo, etc. Poderia ter sim ainda essa relação. Eu não estou aqui pra dizer que o Shanks é vilão, eu estou colocando duas possibilidades, inclusive eu acredito mais na boa, né, de que ele ainda tem certa liberdade pra negociar com os Gorosei sem necessariamente ser um vilão. Então ele consegue chegar e falar assim, ó, vocês não querem manter o equilíbrio do mundo? Tem um cara aí que tá desandando, que é o Barba Negra. Se ele continuar assim, vai dar errado, vai dar problema pra vocês. Então eu acho sim que pode estar rolando algo nesse sentido aí, e não necessariamente que ele é vilão. Mas a gente tem as duas possibilidades aqui, e eu tô aqui pra analisar e falar das duas, né? A gente tem um incidente com a Aida, que ela se sente mal e se recusa até a falar com Harold. Harold sai pra encontrar um médico e Loki fica com ela. A Aida fala uma coisa muito bonita de que mesmo que eles não tenham ligação sanguínea, eles são irmãos e devem se considerar assim, né? O Loki e o Haroldin. E que Loki também era um filho precioso pra ela. Cara, eu fico impressionado como o Oda não consegue dar 24 horas de vida pra uma mãe em um capítulo. É impressionante. Se aparece uma mulher, se aparece uma mãe, ela vai morrer. É certeza. Se a gente tiver um flashback no futuro, a mãe do Luffy aparecer, a mãe do Luffy morreu, o Luffy tinha 2 anos de vida. Tenha certeza disso. De qualquer forma, ela ter esse carinho pelo Loki é muito importante, visto o flashback do Loki. O Loki foi jogado pela janela quando nasceu, e não foi só da janela, né? Ele caiu da árvore de Elbaf, porque era amaldiçoado, porque a mãe o odiava e por aí vai. O Loki descobre quem foi que fez isso com a Aida, e que teria sido uma vingança pela Estrid. E aí a gente sabe o temperamento desse cidadão, e a gente sabe muito bem o que acontece com esse lugar depois. E aí, bom, Loki destrói tudo, o que é simplesmente incrível, tá apoiado por mim, Loki. E eu gosto de como Oda coloca a perspectiva do Loki sobre o mundo próximo ao Luffy nesse sentido. O Luffy não é o cara tão vingativo e destrutivo quanto o Loki é, a gente já falou sobre essa possível dualidade do Nika da libertação, o Nika do caos e por aí vai. Mas uma coisa que eu gosto de ver que diferencia os dois é que por mais que sejam pessoas de temperamentos e formas de agir totalmente diferentes, eles têm um princípio muito parecido. O Loki fala que não tá nem aí pra tesouro, nem pra porcaria de clã nenhum, que nada disso importa pra ele necessariamente, e que é melhor que a Aida não morra, porque ela é a única e verdadeira pessoa com quem ele pode chamar mãe. Incrível isso aqui, incrível, dá mais uma camada pro personagem que a gente não imaginava
imaginava que ele tinha. O capítulo se encerra com isso e, cara, que personagem bom. De verdade, que personagem bom. O flashback dele vai continuar aqui nesse sentido. Agora, acho que as luzes se viram completamente pro Loki, né? Já que o flashback começa com ele, mas vira do Zebek totalmente. Eu acho que a gente vai agora caminhar para o momento em que Harold morre de fato e a gente descobre qual é a verdade sobre a fruta lendária, etc. Onde ela foi parar, se tá com o Loki, se não tá. E aí é o ponto que eu acho que a gente vai entender de fato que esse personagem pode ser possivelmente o próximo Mugiwara. Porque a depender de como o Oda apresentá-lo, vai ficar bem assim implícito que, se não Mugiwara, ele vai ser um grande aliado do Luffy. E eu falo isso não só por um flashback triste ou pelo personagem ser bom ou importante pra trama relacionada ao século perdido. É mais porque o Luffy, geralmente, ele se atrai por essas pessoas com quem ele vai chamar de companheiro no futuro, quase que instintivamente. O Luffy tem essa coisa do sexto sentido, né? Ele vê aqueles personagens ali que chamam a atenção dele, ele chama pro bando e a gente vê o flashback deles. O Luffy nem tem visão sobre isso, o Luffy não sabe dessa história. Óbvio, alguns deles contam em alguns momentos, de outras formas, mas o Luffy não enxerga o flashback deles como a gente enxerga. O Luffy só sente e chama aquele cara pra ser companheiro dele, mesmo sem saber a história dele de fato. E ele geralmente sempre acerta. E agora parece me fazer mais sentido ainda o fato do Luffy, sem motivo nenhum, falar que quer libertar o Loki. O Luffy só decide, eu vou libertar esse cara e acabou. Lá no início do arco de Elbaf, muita gente achou até imprudente da parte do Luffy, mas agora eu acho e consigo ver mais sentido nisso. Relacionado a esse sexto sentido, entre aspas, do Luffy. Bom, de qualquer maneira, eu vou encerrar essa review por aqui. Vou comentar mais sobre o tema do Imui dos Cavaleiros de Deus no próximo vídeo. Tomara que eu esteja muito feliz com a vitória do Flamengo no domingo, quando esse vídeo sair. Mas, de qualquer maneira, brincadeiras à parte, eu encerro esse review por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no YouTube para aumentar nossa recompensa. Comenta as suas teorias a respeito desse vídeo. O que você achou do que eu comentei aqui? O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos e como pode ser relevante para o restante da história de One Piece. Eu quero muito ver a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Espero que Isaac não tenha feito gracinha quando eu falei do Flamengo aí na edição. E é isso, galera. Valeu!